alunos e alunas. Nos encontramos para mais uma aula. Meu nome é Soraya Tatiara e iniciaremos a unidade 2 da disciplina de didática, cujo tema hoje é planejamento do ensino. Iremos compreender os aspectos relacionados à importância do planejamento para o ensino, seus objetivos, organização e seleção de conteúdos, procedimentos de ensino e elaboração e elementos do planejamento educacional. Vamos iniciar nossos estudos? O planejamento, na verdade, quando a gente fala para os alunos, para os nossos estudantes que estão em formação nas licenciaturas, para serem futuros professores, tornarem-se futuros professores e professoras, normalmente é um momento que dá uma certa angústia. É muito comum os futuros professores acharem esse tema espinhoso, complicado de se trabalhar, principalmente quando já tem uma vivência de sala de aula. Por inúmeros motivos que nós vamos analisar, entender, compreender, enfim, tentar saber como se organiza isso dentro do espaço da escola. Então, o ato de planejar, ele faz parte da história do ser humano, pois traz consigo sempre a concretização de um sonho ou um ideal. Quantas vezes nós não precisamos planejar a nossa vida? Se eu tenho vontade de fazer uma faculdade, ou se já tenho um curso superior e quero fazer um outro curso superior, se tenho vontade de viajar, seja para uma cidade próxima da que vivemos ou uma cidade mais distante, nós precisamos nos planejar financeiramente, onde eu vou ter dinheiro, onde eu vou me hospedar, E na sala de aula, como ocorre esse planejamento? Então, é uma concretização daquilo que nós queremos tornar real, ou o ideal disso. Então, o planejamento na prática escolar, o que ele tem sido? E o que ele pode ser? É importante nós colocarmos essas duas indagações, porque ela nos traz alguns posicionamentos que precisamos ter enquanto estamos no momento da sala de aula e no ambiente escolar. Porque, na verdade, eu lembro que eu falei sobre as reclamações que nós ouvimos, porque simplesmente para medir o que eu vou entregar um planejamento, há uma confusão, e é importante a gente dizer isso, há uma confusão quando se diz assim, eu preciso entregar um planejamento para a coordenação pedagógica, para saber o que eu estou fazendo. E, na verdade, não é só porque você precisa entregar um documento. Este documento é algo oficial das suas salas, das suas aulas, é aquilo que reflete o que você está ministrando para os seus alunos e alunas. Então, se ele tem sido algo que atrapalha essa relação que o professor vê, que atrapalha a relação entre ele, o professor, e o processo de aprendizagem e o aluno, então o professor e a escola precisam rever o conceito que eles têm, que ambos possuem, sobre o planejamento. Então, na verdade, planejar é levantar a situação atual, não é mesmo? Estabelecer o que se deseja, organizar as ações futuras, para fim de obter mais exatidão, rendimento e minimizar custos dentro de qualquer, nesse caso, dentro da instituição escolar. Então, o planejamento ele pode ser muito mais do que uma obrigação que o docente precisa fazer, mas ser algo que organiza todos os aspectos relacionados, não só ao processo de ensino, mas toda a organização dentro de uma instituição escolar. Então, veja bem, vejamos aqui, vamos seguir esse fluxo aqui que nós temos, O planejamento é um processo, é esta reflexão sobre as nossas ações e as opções que nós possuímos. Então, não podemos achar a partir de um senso comum, sem criticidade, e dizer que o planejamento é um problema, que na verdade ele é uma possível solução.
Porque se eu planejo e ocorre no meio do percurso do meu planejamento infortúnios, problemas, eu posso solucioná-los. Então, por que há uma resistência em relação a esse planejamento, né? Muitas vezes pode ser exatamente essa falta de compreensão do que ele seja, do que esse instrumento, a importância desse instrumento. As próprias pressões existentes no trabalho, né? Às vezes há uma supervalorização da tarefa e não exatamente sobre a aprendizagem do aluno. As tarefas são muito imediatistas e reativas, né? Elas ocorrem de acordo com as situações que vão ocorrendo na escola. Então, é uma crítica que muitos profissionais fazem, alguns professores fazem em relação ao planejamento, mas a gente precisa compreendê-lo como uma decisão, uma tomada de decisão sobre uma ação futura, para a concretização de objetivos. Então, essa finalidade do planejamento é prever o futuro, é evitar a improvisação. Eu já ouvi de estudantes, de futuros professores, assim, mas eu fui, quando estava no período de estágio, por exemplo, dizer, eu fui para a sala de aula e acabei improvisando e deu certo. E é interessante a gente fazer essa análise, porque ele foi para a sala de aula, mas ele levou seu planejamento. Ele fez o planejamento daquela aula. Ele organizou, ele pensou, sistematizou todos os objetivos, o que ele gostaria de alcançar com aquela aula, o que os alunos teriam que aprender ao término da aula, e a improvisação, entre aspas, que este aluno disse que fez, na verdade, foi uma estratégia que ele conseguiu elaborar mediante algo que previamente ele já havia feito. Então, selecionou estratégias para isso e estabelece metas para a ação educativa. Eu preciso organizar o meu trabalho docente de modo que o meu aluno aprenda e ele tenha os seus direitos de aprendizagem feitos e realizados e concretizados. Então, não adianta falar que planejamento é algo ruim, é negativo. Muito pelo contrário, quem trabalha na improvisação ou tenta trabalhar, ele vai incorrer em muitos erros no seu ambiente laboral. Então, o planejamento ele vai se relacionar muito com tudo que nos gera, que nos cerca. Relaciona-se com a sociedade local e global, com as transformações existentes no mundo, na sociedade, crescimento, aprendizado, comprometimento e responsabilidade, e a possibilidade de mudança e necessidade de transformação. Então, planejar-se é você tentar prever, né? É uma previsão, né? O futuro. Não é uma acertação do futuro, né? É uma previsão. Você irá encontrar estratégias para solucionar ou tentar mitigar determinados desafios que vão surgir na sua prática de trabalho. Então, no planejamento, nós vamos entender para quem ensinamos. E quando eu faço um planejamento, eu preciso sentar e colocar no papel. Às vezes os alunos eles se preocupam muito, os alunos que eu digo, os futuros professores, e dão medo neles, eles pensam na forma do papel. Mas como é que eu coloco isso no papel? Mas a gente precisa entender onde meu público está, quem são os meus alunos, né? A quem que nós ensinamos. Então, vamos supor, eu sempre digo, comece colocando no papel, quem são meus alunos? Meus alunos, um exemplo, hipoteticamente, é uma turma de 6º ano localizada na periferia de uma cidade, de uma capital, né? De uma periferia de uma capital. Hipoteticamente, este é o exemplo. Então, eu sei que eu tenho todo um conteúdo curricular
uma programação, conteúdo programático que esse aluno e esta aluna lá da periferia do 6º ano, que está, que está com uma disciplina de geografia, ele precisa saber, né? Então, este é meu aluno que vive na periferia, que mora nas proximidades da escola ou não, que vai de ônibus, que vai a pé, que vai de carona, que falta, que vive no ambiente de violência, ou que tem uma família que participa com uma família. Então, eu preciso saber quem que eu estou ensinando. Que escola é essa que eu estou inserido? Então, o que ensinamos? Não é apenas o conteúdo obrigatório que eu preciso passar, né? A palavra que alguns utilizam para aquele aluno, mas compreender e ajustar este conteúdo à realidade daquele sujeito. E é aí que mora o desafio. É como ensinamos. Se eu vou trabalhar sobre o local que ele mora, por exemplo, para que eles verifiquem as paisagens e as mudanças dentro daquele bairro, que mudanças que ele pode oferecer. Então, é olhar dentro da realidade daquele sujeito. E o que foi efetivamente ensinado? O que realmente eu ensinei e o que realmente aquele aluno e aquela aluna compreenderam. Então, precisamos partir sim da realidade daquele aluno, porque senão você vai ficar numa sala de aula lotada de alunos de 6º ano, são crianças, né, de pré-adolescentes, na verdade, né, pré-adolescentes, e você não vai conseguir alcançar o seu objetivo, que é fazer com que aquele aluno aprenda determinado conteúdo. Então, foi efetivamente ensinado o quê? Mas o que realmente esses alunos aprenderam? E como é que eu vou saber o que eles aprenderam? Eu vou avaliá-los. Então, no planejamento, veja bem, você pode colocar no papelzinho, coloque primeiro, a quem que eu ensino? Alunos do 6º ano da escola Dias de Jesus, né? O que eu ensino? É o conteúdo que eu vou ensinar. Cartografia, sei lá, espaço, né? Um melhor exemplo, espaço. Como que eu vou ensinar? É a estratégia que vou utilizar. Como? Os alunos irão fazer, durante as aulas, relatar como é a paisagem do caminho de casa até a escola. Veja. Dentro disso, o que realmente foi ensinado para aquele... Aí as estratégias que o professor utiliza, o que foi ensinado e como é que eu vou avaliar isso? Quem foi o aluno, a aluna que melhor refletiu sobre esse caminho, esse percurso? Quais observações ele fez? Tem meios de transporte, as ruas são asfaltadas, tem saneamento básico. Então, nós partimos, porque ensinamos, é justamente para isso, para que tudo que esse aluno vivencie possa ser efetivamente compreendido por ele. Que ele entenda a disciplina não apenas como algo isolado, mas que faz parte do cotidiano e da vida dele. Então, esse processo de ensino-aprendizagem baseado no planejamento, a gente precisa entender que tem a escola, o educador e o educando. A escola, qual é a missão da escola? No que ela acredita? Quais são os seus referenciais teóricos? Em que está embasado o seu projeto político-pedagógico? Vejam bem, se eu trabalho numa escola de cunho religioso, ela tem uma missão específica. Ela precisa, obviamente, eu vou bater nessa tecla, trabalhar todo o currículo nacional, não é? A base nacional comum, ele precisa ser trabalhado. Mas tem os valores cristãos daquela escola, um exemplo. Se eu trabalho numa escola, numa comunidade quilombola, tem características específicas daquela comunidade quilombola. Então, eu preciso saber onde eu estou me localizando. E sair dessa referência para ajustar a minha aula. Então, o professor, a professora, precisa entender quais são os seus objetivos, qual o seu compromisso com a educação. Seus ideais estão relacionados com o da escola?
O que você espera dos alunos? O que eles esperam do professor? E o professor e a professora só vai entender, compreender a dimensão disso a partir do momento que estiver realmente engajado com esse processo todo do ensino-aprendizagem. E entender que meu planejamento não é um papel que vai ficar jogado numa gaveta da coordenação pedagógica. É algo que precisa ser analisado, discutido e conversado realmente. E quais são os educandos? Onde eles estão nesse processo todo? Quais as suas expectativas, os seus interesses, objetivos, os que eles vêm fazer na escola? E aí nós não vamos nos espantar quando o aluno diz assim, eu venho comer, porque na minha casa não tem comida. Né? Ou eu venho meu desejo é sair da situação. Minha mãe, meu pai não tem o ensino fundamental, não tem ensino médio, na minha família ninguém foi para a escola. Então, são inúmeras possibilidades que podem ocorrer. E aí a gente precisa entender que ao planejar, o educador prevê a possibilidade de pesquisa, interpretação e comparação das informações. Aplica as constatações obtidas e critica estas informações, enfatiza a criatividade do sujeito na busca e análise destas constatações. Então, quais as competências desejadas na formação dos alunos? Quando eu penso no meu conteúdo, eu preciso pensar o que eu quero que meu aluno saiba fazer. Ele tem domínio, isso aqui é de Libânio, domínio de linguagens, compreensão de fenômenos, capacidade de enfrentar a situação problema, habilidade de construir argumentações, capacidade de elaborar propostas. Então, isto precisa ser enfatizado. Eu preciso entender que o meu conteúdo não é algo isolado. Eu preciso fazer com que aquele aluno, aquela aluna, saiba argumentar, contra-argumentar. Então, para que ou por que ensinar? O que ensinar? Para que ensinar? Como ensinar? Lembra lá nos slides anteriores que nós colocamos isso? Então, o plano da escola, o projeto político-pedagógico, a proposta pedagógica precisa ser organizada, porque é o que dão as diretrizes gerais, o plano de ensino, o planejamento de ensino também. Então, vem do macro para o micro. Então, saímos de um planejamento, de um plano da escola como um todo, o seu projeto, que vai responder todas aquelas perguntas que nós fizemos anteriormente. Lembra? Aqui nesse slide, que é a escola, qual é a missão da escola? Onde é que isso vai estar? Estará lá no projeto político-pedagógico. O plano de ensino vai dar essas orientações para o plano de ensino, para o planejamento e, consequentemente, para o plano de aula do professor. Então, o planejamento escolar, o projeto político-pedagógico, ele resulta no plano escolar executado por toda a comunidade escolar. E o planejamento curricular, o conteúdo que será estudado em todo o curso, definição de objetivos gerais e previsão dos conteúdos programáticos. Planejamento didático de ensino é a operacionalização do plano curricular, previsão de ações, organização de atividades discentes e das experiências de aprendizagem. O planejamento de curso, o plano de curso é a previsão do trabalho docente e discente para o ano letivo ou semestre. É o desdobramento do plano curricular. Compreendem? Então, o plano de curso é algo que ele vai enfatizar o ano letivo ou semestre. O planejamento de unidade reúne várias aulas sobre assuntos correlatos, constituindo uma porção significativa da matéria que deve ser dominada em suas interrelações. E o planejamento de aula, o professor especifica e operacionaliza os procedimentos diários para a concretização dos planos de curso, veja bem, e de unidade. Então, o que faz parte, né, de um planejamento de ensino? Compreendam comigo o diagnóstico da realidade, a definição dos objetivos, a seleção de conteúdos. Vejam que às vezes há uma confusão quando você vai fazer o
o seu plano, vamos partir de um plano de aula, né? Um plano de ensino, a seleção de conteúdos ele precisa estar associado aos seus objetivos. A seleção e organização dos procedimentos de ensino, a seleção dos recursos didáticos, seleção dos instrumentos de avaliação, todo esse processo é a fase de preparação deste planejamento de ensino. Estruturação do plano de ensino, plano de ação, avaliação, feedback ou retroalimentação e replanejamento. Porque um plano, ele será inevitavelmente retroalimentado e replanejado. Eu não diria que ele teria uma data de validade, mas que é importante, de tempos em tempos, é uma decisão institucional, de tempos em tempos você fazer as reavaliações, porque toda a estrutura educacional ela muda muito. Então, é importante a gente entender qual é o nosso papel enquanto educador nesse processo do planejamento e compreender o ato de planejar como algo intencional, que projeta fins, estabelece meios e é ideologicamente comprometido. Então, nós partimos o quê? Lembra da primeira pergunta, do primeiro slide que nós tivemos? Do senso comum. Lá não fala do senso comum, mas fala sobre o que é esse ato de planejar. Mas precisamos partir do senso comum para a atividade educativa, para planejar e compreender este planejar como um ato técnico. E conscientes de que a educação, o processo educativo possui muitos desafios, o qual exige uma mudança de postura, de comportamento, a partir do envolvimento com o planejamento, todos se sentirão mais comprometidos nesta nova tarefa, que é repensar a função da escola, a educação e assumir o compromisso com a melhoria da realidade educacional brasileira. Sigam aprofundando o conhecimento sempre. Até mais!